Hoje, pessoal, vamos falar sobre os maiores erros que eu cometi até eu chegar à minha fluência no inglês. E o que vocês podem aprender com isso? Basicamente, se alguém diz para você, não vai por aí que aí não dá certo. Olha, não pisa aí que você vai acabar caindo, você vai acabar afundando. Então, o que você faz? Você ouve o conselho daquela pessoa, porque provavelmente ela já fez isso, ela já passou por ali, ou viu alguém cometendo esse erro. Então, basicamente, é isso que eu quero passar aqui para vocês hoje, nessa nossa live de hoje. Quando eu resolvi iniciar os meus estudos de inglês, foi por necessidade, tá bom? Eu realmente tive a necessidade, espero que ninguém passe por isso, tá? Mas eu precisei do inglês para o trabalho e eu não tinha o inglês. Eu simplesmente deixei, a gente sempre deixa para a última hora e a gente acaba entrando numa enrascada muito grande, que é ter que correr atrás do prejuízo. E o problema de você correr atrás do prejuízo, e quando esse prejuízo demora muito tempo, então você começa a perceber que você fez uma enorme cagada de não ter começado antes. E foi bem assim que eu me senti lá atrás. Por quê? O primeiro contato que a gente tem com o inglês, né, é nas escolas. A primeira coisa que a gente pensa é ir para uma escola, certo? E a gente sabe que demora 5 anos, pelo menos a maioria de vocês devem saber que demora 5 anos um curso completo de uma escola presencial de inglês. E aí você começa a pensar, por que eu não comecei essa parada antes? O que é que eu estava fazendo nesse tempo todo e agora como é que eu vou resolver esse meu problema? Certo? Então isso me levou a descobrir coisas que eu nunca imaginaria que realmente ia funcionar para mim e que eu iria chegar à minha fluência em um pouco mais de 1 ano de estudo. Mas eu paguei o preço, não foi simplesmente achei um método milagroso que depositou o inglês na minha mente e eu simplesmente, da noite para o dia, acordei ali falando inglês. Não foi assim. Foi também um caminho bem árduo de coisas que não funcionaram e isso é o principal, porque se hoje não funciona para você algo e você repete esse mesmo erro por muito tempo, você poderia estar gastando esse tempo fazendo as coisas que realmente vai funcionar para você. Então eu gostaria de começar aqui com vocês, com os meus maiores erros. E o primeiro deles foi não ter começado a estudar sozinho, sabe? Não é porque você hoje estuda com um professor, com uma escola, com um curso, que você não tem que também pagar a sua parte. O professor vai, te ensina, a escola vai, te ensina, e aí, se você deixa simplesmente para aprender somente na aula ali. Boa, hoje é dia de aula, hoje eu vou lá aprender um pouquinho de inglês. O que acaba acontecendo? Você simplesmente só aprende o que o professor passa ali naquela aula, não faz o exercício, não faz a sua prática e você simplesmente acaba deixando tudo aquilo ali daquela aula e morrendo aos poucos até a sua próxima aula. Então isso faz com que você não evolua como você deveria. Se você pegasse, saísse da aula, praticasse mais um pouco, ou então se você no outro dia pegasse o conteúdo, e eu sei, é ruim estudar sozinho, não tem alguém te puxando, você decide como você vai estudar. Mas eu demorei muito tempo para descobrir isso. Eu simplesmente só estudava na aula e eu ainda fazia com um amigo meu. Ele decidiu começar junto comigo porque estava no mesmo bar que foi nós dois lá começar a fazer essas aulas particulares. E ele acabou que estava entendendo muito mais que eu, falando muito mais que eu, porque ele simplesmente praticava a semana inteira e eu não conseguia por conta do trabalho, da faculdade, coloquei isso na minha mente, né? Falei assim, inglês vai ser fim de semana, pronto, acabou. E daqui, sei lá, 1 ano e meio, eu coloco lá que eu tô no nível intermediário e já era, bora arrumar emprego. Beleza, achei uma solução de 1 ano e meio. Se eu tivesse começado 1 ano e meio atrás, eu já poderia ter feito isso. Mas não, deixei para a última hora, acabei rodando de qualquer forma. E essa foi a minha primeira ideia inicial de começar a estudar inglês. O que acontece quando você estuda com alguém? Se a pessoa vai bem e você vai mal, a aula começa a andar
e você começa a ficar para trás. E aí, quando você sente que você está ficando mais para trás, não, é um caminho sem volta. Por que um caminho sem volta? Porque os dois ali, o professor e o meu amigo, praticava e eu ficava só observando, falava só yes, ok, no, I don't, yes, I do, e não praticava, não usava o vocabulário que os dois estavam usando. Então essa foi a primeira sacada que eu tive, aquele primeiro impacto de, caraca, eu sou um relaxado, eu não vou aprender nem o básico em 1 ano e meio se eu continuar assim, porque eles estão andando e eu simplesmente estou ficando para trás. E eu sei que muita gente faz isso, só deixa para estudar na hora da aula, só deixa para fazer ali as lições, os exercícios, para você praticar tudo aquilo que você vem aprendendo 1 hora antes de você ir para a aula, porque eu fazia isso, é real isso, eu fazia. E isso fez com que eu começasse a perceber que eu não estava evoluindo. E quando a gente percebe e a gente não corrige, aí é um vacilo em dobro da nossa parte. E aí, como que eu iria corrigir aquilo se eu só tinha o fim de semana para poder estudar? Eu comecei a pensar o seguinte, falei, bom, então eu vou começar a estudar mais cedo, vou me dedicar mais 1 hora para fazer aqueles exercícios, beleza. E aí gastei mais um tempo tentando fazer isso e não funcionava. Por quê? Por mais que eu estudasse ali um pouquinho antes, eles já tinham ganhado vocabulário, o rapaz estava estudando a semana inteira, e eu estava ficando para trás. Aí ele arrumou uma namorada e ele começou a relaxar nos estudos. E conforme ele começou a relaxar nos estudos, ele começou a faltar da aula. E aí, ele faltou a primeira vez, eu tive a aula sozinho. E quando eu tive aula sozinho com o professor, eu não tinha escapatória. Eu tinha que usar ali o inglês que eu sabia, e eu tinha que arriscar ali na frente do professor. E aí, eu comecei a perceber que quando eu parei de focar nos dois conversando, e sim o professor focou em mim e eu no professor, eu tirei aquele meu foco, meu Deus, eu não tô aprendendo, olha como eles estão, sabe, não ficar olhando para a grama do vizinho. Pois é, quando isso aconteceu, eu percebi que eu sabia muito mais do que eu imaginava. Simplesmente pelo fato de que eu tive que me concentrar ali, porque só tinha eu e o professor. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito feliz, porque eu achei que eu não estava evoluindo, mas um pouquinho eu estava sim. Então isso fez com que eu revesse a minha rotina de estudo para começar a estudar da forma certa. Então essa foi a primeira virada de chave para eu começar a ganhar mais vocabulário, começar a praticar mais as perguntas que o professor fazia, e isso foi muito interessante. Por quê? O rapaz, ele continuou com a namorada dele, e a namorada dele, querendo ou não, aquele início de namoro, sabe? Que você passa a semana inteira trabalhando, estudando, e você só quer estar com a pessoa no final de semana. Então era isso que ele fazia no final de semana. Ele faltava na aula, ia uma aula, não ia. O professor começou a deixar o mesmo preço para mim. E aí, eu saquei outra coisa. Eu falei, e se, olha a ideia, e se eu adiantar uma aula sem que o professor saiba? Foi o primeiro passo que eu dei para começar a estudar sozinho. Porque se eu estudasse aquele assunto que eu ia ver na próxima aula, provavelmente eu iria saber responder o professor, ia estar mais preparado e ele não ia me pegar de surpresa. E eu fiz uma vez, e funcionou. E aí eu fiz outra, e fazia, ia fazendo as aulas, e não falava para ele, né? Porque, não, tem que fazer aqui na aula, não pode ficar fazendo aula, senão você vai aprender de forma errada. Merda nenhuma. Você vai aprender certinho sim. Se existe um método, se existe um conteúdo, é porque alguém fez que foi para dar certo, não foi para dar errado. Então, faça assim que funciona. Eu fazia, ia para a aula preparado e a gente só conversava. 1 hora de pura conversação, pura prática. Os exercícios, eu não colocava mais nem a mão no lápis, na lapiseira ali, para poder fazer. Justamente porque eu fazia em casa no caderno, deixava o livro em branco, e aí chegava na hora da aula, putz, professor, esqueci, eu posso fazer oral? Ou seja, então ele chegava ali na hora, ao invés de eu fazer os exercícios escritos com ele, eu simplesmente falava, eu dava as respostas que eu deveria ter escrito, praticado antes. Sacou a ideia?
E aí, o que aconteceu? Simplesmente eu comecei a desenrolar muito mais, o professor achou que eu não estava estudando e que eu era muito inteligente, estava conseguindo aprender mais rápido, mas o fato é que eu fazia tudo ali escondido. E aí, quando eu comecei a perceber que dessa forma estava funcionando, eu comecei a me dedicar mais para que isso funcionasse. E aí eu comecei a ver os meus pontos fracos. E um dos meus pontos fracos era o listening. Eu ficava focando em entender as outras coisas fora da aula, sabe? Não aquele assunto que eu estava estudando, mas assuntos aleatórios. Eu queria entender os nativos, eu queria achar aquelas palavras e frases que eu estava aprendendo com as lições nos nativos para que eu pudesse realmente aplicar aquilo na minha vida real. Só que isso não funcionava. Eu não estava respeitando a curva de aprendizado. Eu simplesmente estava querendo pular, dar um passo mais largo do que a perna. Como é que eu iria entender um nativo se eu ainda não tinha chego nesse nível de vocabulário? Então, eu comecei a perceber isso também. Eu estava estudando listening da forma errada. E aí eu comecei a pegar os listenings dos textos, dos exercícios, das frases, e comecei a ouvir até que eu não dependesse mais da escrita, até que eu conseguisse comparar se fosse o professor fazendo aquela pergunta para mim, se fosse alguém me fazendo aquela pergunta. Então eu simplesmente mudei o foco novamente. E essa a segunda perda de tempo que eu tive durante meus estudos, só pelo fato de eu não estar focado no que eu estava estudando, mas sim com o meu foco totalmente em outro lugar, em entender os nativos, que é uma coisa que vai acontecer naturalmente quando você ganhar mais vocabulário e souber falar mais. Então, isso foi muito interessante para dar essa direção para mim, sabe? Aí, quando eu comecei, olha que louco, quando eu comecei a focar naquilo que eu estava estudando, meu listening melhorou mais ainda. E aí, sem eu perceber, eu fiz uma aula completa de conversação por 1 hora somente em inglês. Vocês acreditam nisso? Imagina o quão gostoso, não é isso? Eu saí de lá maravilhado com aquele resultado. E aí que eu falei, poxa, é isso, meu. Segundo ponto já que eu aprendi errando, né? Imagina só se você hoje para de fazer essas coisas. Se você hoje não fica esperando chegar numa aula para você estudar. Se você hoje não fica estudando coisas aleatórias, fazendo listening aleatoriamente, e sim daquilo que você está estudando para você aprender de verdade. Então, ó, vão anotando aí, peguem essas sacadas, porque é o que realmente fez com que eu evoluísse no inglês mais rápido. E olha só, o terceiro ponto que eu anotei aqui é esse de ficar dias tentando entender os nativos. Eu me deparei até com algo muito interessante. Quando eu achei, por mais que eu já estava tendo resultado, eu achei que eu estava mandando bem já no inglês, sabe? Foi um americano na empresa que eu trabalhava. E eu ainda não trabalhava na minha área, ainda dependia do inglês para isso. Não, por mais que eu já tinha passado ali, pelo menos pelo básico, ainda não tinha conseguido emprego. No mínimo era avançado e intermediário era sei lá, né, o essencial, vamos falar assim. Mas, enfim, nessa empresa que eu trabalhava foi um nativo. Nativo não, ele era um alemão, tá? E ele falava inglês, vocês provavelmente devem saber que lá fora é simplesmente assim. Na Europa, praticamente todos os países lá têm como inglês a segunda língua e é fluência, não é inglês meia boca, não. Então, beleza. Eu tava lá, o cara falando, a gente conversou o dia inteiro com todo mundo, tinha eu e mais 3 que a gente estava estudando inglês e praticava junto com ele. E aí ele foi lá, né, a trabalho, mas aí chegou uma hora que ele conversou sozinho comigo. E aí, quando a pessoa começa a conversar sozinho com você e você não entende algo, você se perde. Não sei se vocês já passaram por isso, mas você simplesmente se perde. Você não entendeu e aí já foi totalmente embora o seu foco. Você não sabe mais o que a pessoa está falando e aí vem aquela síndrome do yes, né? Fica yes, yes, e aí dá uma risadinha sem graça, reza para que não seja uma pergunta, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Só que eu não tinha observado, eu falei, nossa, me livrei dessa, virei as costas, saí andando, né? Falei, nossa, me livrei dessa. Assim que eu virei as costas e saí andando,
O rapaz, que já era fluente em inglês, perguntou para mim, o que ele disse? Aí eu olhei para ele sem graça e falei assim, cara, eu não entendi nada. Aí ele simplesmente passou por mim, começou a conversar com o cara, e aí ele pegou e aí entendeu o assunto e simplesmente eu falei assim, nossa, que vacilo da minha parte. Era isso que ele estava falando? Por que que eu não perguntei mais uma vez? Por que que eu não tentei mais uma vez? Eu simplesmente desisti. Só que quando vocês não entendem, vocês têm que perguntar. Vocês não podem deixar passar. Simplesmente falar yes, yes e sair andando. Não, não é assim que faz. Você fala, I'm sorry, I didn't understand you. Eu não entendi você, I didn't understand you. E simplesmente a pessoa, você fala, né? Can you repeat, please? Can you repeat that, please? Pronto, a pessoa vai repetir, ela sabe que você não é fluente, ela sabe que você está aprendendo. Se eu tivesse feito isso, talvez, não era garantia, mas talvez na segunda eu teria pego melhor. E se eu não tivesse entendido e tivesse dado uma olhada, né, para perto, eu ia ver essa pessoa que sabia falar inglês, ia chamar ela, a gente ia conversar e eu não ia ter sido meio que excluído da conversa, porque foi basicamente o que aconteceu. Eu desisti do cara, saí andando, perdi a oportunidade de falar inglês com o cara, praticar o inglês que eu estava aprendendo, simplesmente pelo fato de eu ter desistido. Então, quando eu percebi isso, que eu não podia mais desistir, eu comecei a pegar os listening de volta e nunca mais desistir deles até eu realmente entender. Eu bater na tecla, se eu não entendi uma vez, eu iria ouvir novamente até que fosse possível eu pelo menos pegar 80% daquele listening, e sem ver. Simplesmente botava o fone, ficava lá tentando, abria de novo, olhava, fechava, tentava, e simplesmente começou a fluir muito mais fácil. E só pelo fato de eu ter perdido outra oportunidade. Não vem todo dia. Quando que você encontra alguém para você estar praticando inglês hoje, assim, que é fluente e que é da sua área, que você pode até mesmo ter oportunidades com essa pessoa, e você simplesmente deixa passar pelo fato de você ter desistido, tá? Então, esse foi outra coisa que me levou a aprender inglês mais rápido, que fez com que o meu listening melhorasse muito mais, tá bom? Então vocês não podem desistir de primeira, não entendeu? Peça para repetir, vai sair para uma viagem, pede para a pessoa repetir. Se ela não repetir e ela, sei lá, for uma pessoa rude, foi embora, dane-se ela. Vá em outra pergunta e converse e arrisque seu inglês. Você não pode ficar com medo de errar. Você tem que, não só errar, tá, pessoal, na hora de falar, mas errar desse jeito, de desistir e não tentar entender a pessoa, e não tentar entender uma pergunta, não tentar entender uma frase simples que está aqui dentro da sua cabeça e o seu medo está te travando, tá? Não deixe isso acontecer. Beleza? Então, ó, não vamos, a partir de agora, não entendeu? Pergunte, ok? Outra coisa que me fez demorar muito, agora aí, a partir desse ponto, eu já comecei a melhorar um pouquinho mais, tá? Eu já estava naquela fase onde eu já conseguia conversar melhor, entender melhor, já estava ali no nível do intermediário, só que quando a gente chega nesse nível, a gente começa a perceber uma coisa, as pessoas, os nativos, eles não falam exatamente como é escrito as coisas. Não precisa nem chegar no intermediário para perceber isso. Mas o meu erro foi tentar achar todas as palavras em frases, nas frases que eles falavam. E não é assim que funciona, pessoal. Quando um nativo fala com você, ele vai grudar ali uma palavra na outra para simplesmente fluir melhor, certo? Vocês não veem isso acontecendo? E o que acontece? Quando você foca no que está escrito, você quer identificar aquelas palavras certinho, pausadamente dentro da frase, mas você não vai achar. Um exemplo que eu gosto de usar é o I am going, como que era? I'm gonna be okay. I'm going to be okay. I am going to be okay. E aí eu peguei e aprendi o gonna, né? I'm gonna be okay.
I'm gonna be okay. Beleza, já simplificou. I am going to be okay. I am gonna be okay. Fechado. Chegou num filme, a pessoa falou assim, I'm a be okay. I'm a be okay. Falei, caramba, não estou ouvindo gonna. Não estou ouvindo gonna. Pelo amor de Deus, onde está esse gonna que eu aprendi? Cadê o gonna? E ouvia, e buscava em outro lugar. E as pessoas falavam gonna. E essa mulher falava I'm a, e buscava de novo, e perdia horas ali. Só que a mulher era uma nativa. O que eu estava querendo buscar em outros lugares, sendo que estava ali na minha frente? Eu precisava ir em outras fontes, sendo que a mulher era uma nativa. Eu não precisava. Eu simplesmente precisava aceitar que I'm be okay era o mesmo que I'm going to be okay. I'm gonna be okay. Eram tudo a mesma coisa. E então eu poderia ter aprendido muito mais facilmente uma frase nova sem eu ter que ficar horas ali pesquisando uma coisa nada a ver. Eu poderia ter aprendido outras frases, eu poderia ter continuado com o filme, aprendido mais e simplesmente ter deixado o negócio fluir. Então, quando a gente fica batendo cabeça com regras de gramática, com o que foi falado, você não ouviu todas as palavras, você quer ouvir as palavras e você não vai ouvir. Então, você pega, joga aquela legenda fora, joga aquela frase escrita fora ali e foca no que está sendo dito, foca em repetir o que está sendo dito e foca em ouvir várias vezes para você identificar numa próxima vez, tá bom? Então, olha que interessante, vamos supor que eu estivesse na mesma situação ou que vocês entrem nessa mesma situação. Aí você coloca lá, tô assistindo um filme aqui, vou colocar a legenda em português. Aí a mulher fala, I'm a be okay, I'm a be okay. Você não entendeu, aí beleza, você volta em inglês lá e tá escrito, I am going to be okay. Opa, mas ela não falou isso. Pera aí, deixa eu tirar a legenda e vou ouvir só ela. I'm a be okay. I'm a be okay. Então, eu posso simplificar essa frase aqui desta forma. Poxa, vou ouvir de novo, vou anotar aqui no meu caderno, vou ouvir de novo, vou escrever na frente como que se fala e vida que segue, bora para a próxima. É assim que se aprende mais rápido. Quando eu parei de dar esses chiliques de querer saber exatamente o que estava sendo dito, todas as letras e palavras, eu simplesmente comecei a evoluir mais rápido. E acredite vocês ou não, eu comecei a ouvir isso frequentemente muito mais vezes. Pelo fato de que, se eu não tivesse ali parado, tudo bem, para pesquisar aquilo lá, eu talvez não saberia que era a mesma coisa que I'm gonna ou I'm going to be. Mas uma hora ou outra, eu ia bater de frente com a mesma situação. E aí eu ia começar a perceber que era o mesmo sentido, porque o inglês ele não repete uma frase só uma vez. No português também não é verdade? Então você simplesmente deixa o negócio fluir. Se você pegou hoje, você vai pegar amanhã, depois da manhã, daqui um mês de novo, daqui uma semana de novo. Simplesmente as coisas vão se repetir. Só deixar o negócio fluir. Não fique batendo o martelo em uma regra, em entender por que não é igual no português. Não faz sentido nenhum. Aceite o idioma como ele é. Tá legal? Ó, vamos lá. Outro maior erro que você pode se deparar, né? Eu tinha falado lá no começo, mas eu não tinha entrado em detalhes. E eu vou entrar aqui agora. É você comparar o seu inglês com o dos coleguinhas, tá bom? Eu me lembro muito bem de uma situação também, vou contando histórias assim para enfatizar mais. A gente tende a lembrar mais de histórias do que simplesmente das coisas mais técnicas e faladas, tá bom? Eu lembro, lá na empresa ainda, eu estava fazendo um estágio de engenharia e nesse estágio de engenharia eu estava acompanhando outra pessoa de fora do país e aí eu não falava nada com o cara, estava no básico ainda, só falava bom dia, boa tarde, e quando ele precisava de alguém eu chamava outra pessoa. E aí tinha um gerente que supervisionava o meu estágio. E eventualmente, ele passava por mim, eu tava lá com o cara e até aí tudo bem. Só que uma vez a gente entrou numa reunião
E a reunião, assim, não para falar sobre trabalho, mas simplesmente fez uma rodinha, sabe, ali na sala ali, de operações. Aí, entrou naquela rodinha de conversa ali, tinha dois engenheiros que falavam fluentemente, tinha essa pessoa de fora do país, e tinha o meu gerente, e tinha eu. Adivinha só o que os caras começam a fazer? Falar inglês com o cara. E aí, a chance era de eu mostrar como o inglês funciona, de mostrar que eu realmente estava aprendendo e me arriscar um pouquinho. Eu não quis nem abrir a boca, obviamente, porque pessoas ali, nível, né, maior que o meu na empresa, não ia me intrometer, mas eu sacava alguma coisinha ou outra. E aí, eu saí daquele lugar desmotivado, né? Eu falei, poxa, mano, vai demorar tanto tempo para eu chegar nesse nível e eu já estou fazendo estágio e logo me formo e eu sei que eu vou gastar tanto tempo para chegar lá, sabe? Aí deu uma baladinha. E você não pode comparar o seu inglês com o do outro. Por quê? Você, se você tivesse começado antes, você teria tido esse resultado. Porém, se você não teve ainda esse resultado, você foca no seu inglês de agora, você pratica o seu inglês de agora, você paga o preço por não ter começado antes, aceita que você errou e corre atrás do prejuízo. Então, ao invés de eu ter ficado ali desmotivado, saí da sala, eu entendi o meu erro, eu entendi que aquilo lá era erro meu. Se eu tivesse me preparado antes, eu teria tido a oportunidade de ter falado com a galera e não ter ficado ali deprimido depois. Então, botei a cara nos estudos de novo, coloquei listening para fazer, acrescentei meu vocabulário e hoje eu sou melhor que aqueles mesmos caras, porque eu tenho contato ainda com eles. Pois é. E afinal, hoje eu ensino inglês, né, pessoal? Então, olha o nível que eu levei o meu inglês. Você não pode se culpar, não pode comparar o seu inglês com o do outro. Você aceita que você começou tarde e que você precisa de mais tempo para chegar àquele nível, ou quem sabe até mesmo passar. Às vezes você não precisa do mesmo tempo que eles levaram. Às vezes você precisa do seu tempo. Seu tempo é o quê? 4 meses, 6 meses para você mudar de nível, 12 meses para você chegar até a sua fluência, 2 anos para você chegar até a sua fluência. Então, simplesmente corre atrás, aceita e paga o do dia. Não é o do mês, não é o quanto você conseguiu evoluir em um certo período. Ah, demorei 6 meses para aprender inglês, agora vou demorar mais 6. Não, você paga o do dia. Ah, paguei hoje eu aprendi isso, amanhã eu vou aprender, eu vou revisar, vou aprender novas coisas, depois também. Chegou 4 meses, poxa, passei de nível. Chegou 6 meses, poxa, passei de nível. E é simplesmente assim que funciona. Não fica comparando o seu inglês com o dos outros. E eu falei para vocês, ó, demora de 4 a 6 meses para sair do básico. É uma média. Não, você pode levar um mês se você quiser. Vai depender de quanto você se dedica, de quanto você corre atrás. E simplesmente você vai fazer com que a coisa aconteça. Vai da sua necessidade. Não é da minha, não é do fulano, não é do cicrano. É simplesmente a sua, ok? E pessoal, querendo ou não, depois de tudo isso ter acontecido, me motivou, né? Porque pensa só, depois que você estuda, depois que você chega num nível, eu me tornando engenheiro, eu no meio de uma reunião com um gringo, com um gerente, quem sabe até mesmo eu ser um gerente, então aquilo me levou para frente. Faça dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus conhecidos, ou simplesmente das pessoas que hoje falam inglês, objetivos, né? Poxa, quero eu chegar e ter essa oportunidade um dia. Hoje eu não posso, mas eu sei que se eu continuar nesse caminho, eu vou conseguir chegar lá. E vai ser legal. Eu vou poder conversar com as pessoas na minha viagem, eu vou poder conversar com as pessoas no meu trabalho somente em inglês, eu vou mostrar que eu paguei o preço e que eu sou uma pessoa diferenciada, né? E eu não sou uma pessoa que só promete e nunca cumpre, só preenche tabela, só coloca que sabe, mas na hora do vamos ver não sabe, que tem certificado, mas não fala. Então, não é isso que prova, é você realmente chegar lá e mostrar que você pagou o preço, você se dedicou e você conseguiu chegar ao nível dessa galera, tá bom? Então, leve eles como objetivo. Isso vai ser muito importante para te manter motivado, tá?
E, pessoal, de conteúdo que eu tinha para passar para vocês, hoje é isso, tá? Não fiquem, ó, vocês também não fiquem presos só ao que eu disse aqui, tá? Vocês podem perceber que hoje vocês devem estar fazendo coisas que não está funcionando. Você tem que olhar para o próprio estudo, para o próprio nariz e fazer a seguinte pergunta: eu estou evoluindo estudando dessa forma? O que eu estou fazendo hoje está me entregando resultados todos os dias? Saiu da aula, saiu, terminou, fechou um material aqui na internet mesmo. Internet é tudo, internet é vida hoje para você estudar inglês. Você terminou ali aquele conteúdo? Antes de você sair vazado dos seus estudos, e explique para você o que você aprendeu. Hoje eu aprendi que eu posso falar as seguintes frases nessas situações. E vai lá e fale as frases. Se você não lembrar, quer dizer que você não aprendeu. Você só estudou, você passou na frente do conteúdo, o tempo foi embora e você simplesmente saiu da aula sem aprender, tá? Isso é fato. Às vezes, a gente pega muitas coisas para ver, não absorve o que deveria ter absorvido, muda de assunto no outro dia e você simplesmente deixou um montão para trás. Aí a pessoa chega para você, você já aprendeu, exemplo, tá, pessoal, sobre o verbo to work? Sim, eu já aprendi. Aí ela faz uma pergunta para você, não sabe o que aconteceu, você não aprendeu. Por quê? Você passou por um monte de conteúdo, não dominou 100% o conteúdo, chega lá na frente, você acha que passou porque você viu, mas você vê não quer dizer que você realmente aprendeu. Então, dedique-se, feche o material, chegou a hora de você fechar o material e comparar como você entrou na aula e como você saiu. Se você não fizer isso gradativamente todos os dias, você não consegue ver a sua evolução. A gente tem que estudar de forma inteligente, pessoal, para ter um resultado extraordinário. Senão vai passar o tempo, vai passar os anos e a gente vai chegar nas situações que a gente vai precisar do inglês e simplesmente a gente vai dar de cara, né, pelo fato de ter passado tanto tempo estudando e não ter tido resultados, tá? Então, muita atenção nisso. Pergunte-se, o que eu aprendi hoje? Eu entrei na aula sim, e agora eu estou saindo da aula sim. Parabéns para mim e vamos que amanhã tem mais. Beleza, meus queridos? Eu espero que essa aula tenha servido aí de exemplo para vocês. São coisas que realmente aconteceram na minha vida e que eu gostei muito de estar compartilhando aqui com vocês hoje, pelo fato de eu saber que vai livrar vocês dessas enrascadas, tá? Um grande abraço para vocês e até já já!